Chegou o grande dia. Que nervoso, né? Que dor no estômago, não é assim? Que tontura, não é assim? Faz parte, lembrem, é o medo do desconhecido. Então, é uma soma de coisas, né? O soma do cansaço, do esgotamento mental, né? Muito treino, muitas aulas, muito estudo, com o medo do desconhecido. Então, é natural que você esteja no ápice do seu nervosismo. Lembrem que eu sempre compartilho a minha experiência na prova, né? Eu tremia, né, inteira. Peguei a prova tremia, assim, né? Eu e todo mundo que estava do meu lado. Faz parte, todos nós somos normais, né? Mas quem passa na prova é pessoa normal mesmo. Então, tranquilo, é normal ter medo do desconhecido, é normal estarmos no ápice do nosso estresse. Tudo bem. Agora, quando chegar a sua prova, você respirar fundo, lembrem, isso realmente ajuda. Isso é fisiológico, né? Então, respira fundo, solta o ar devagar, respira fundo, pelo menos 3 vezes, para o teu cérebro oxigenar mais e deixar você um pouco mais calmo. E, claro, na hora que você receber a sua prova, você começa esse serviço respiratório e lembre, o desconhecido está se revelando. E aí eu quero combinar com você algo bem importante, tá? Por quê? Porque lembre que a prova não é só conhecimento, não. Ela também nos exige velocidade, ela também nos exige equilíbrio emocional. Então, na hora que você respirar fundo, você vai lembrar, olha, eu estou surtando, mas eu sou normal, todo mundo que passa, passa por isso, tudo bem? Mas está na hora agora também de ver o que vem nessa prova. E lembre, quer você goste do que você viu lá, ou não goste, você vai ter que pensar assim, ó, vou arregaçar as mangas e vou fazer o que eu sei. E vou dar o meu melhor. Porque aqui, hoje, na minha prova, o meu compromisso é com a vitória, não com a derrota. Então, eu vou gastar energia no que eu sei. Gastar energia no que eu sei, no que eu identifiquei na prova, seja na peça, seja nas questões. Energia boa no que pontua. Por quê? Porque lembrem que a gente não precisa saber 10, a gente precisa saber 6, né? Essa é a nossa meta, nosso ponto, 6 pontos. Então, se alguma coisa você não souber, nada de ficar patinando, né? Ou dar um tiro no pé, como eu chamo. Não sei aquela questão, aquela letra, deixa de lado, capricha no que você sabe. Então, esse é o objetivo, foco e energia no que você sabe. Então, é aquele desconhecido que deixa a gente muito nervoso, certo? Como é que eu vou fazer para ler a minha peça processual? Então, eu estou lá nervoso, respirando fundo, querendo xingar o mundo, muitas vezes, né? Essa é a proposta da peça. Por onde eu começo a ler? Pela parte final. Pelo final. Lá eu vou me perguntar, quem é o meu cliente? E o que ele quer? Não esqueça nem por um segundo, que é isso que você vai ter que ver. Então, normalmente, no finalzinho da prova, está escrito o quê? Na qualidade de advogado, advogada de fulano. Redija a medida processual. Está lá escrito. Né? E aí? Eu leio para identificar isso aqui. Muitas vezes, lá no finalzinho, a FGV já me dá uma grande dica, já. Muitas vezes ela fala assim, na qualidade de advogado de, sei lá, Cleide. Não sei se é Cleide, tá? Tô brincando. Na qualidade de advogado de fulano. Apresente o recurso indicando a data limite. Caramba, nem li a proposta da peça, mas eu já sei que é o recurso. Entenderam? Então, é isso que nós temos que focar. Lendo no final. Puxa, li o final, mas a única coisa que eu vi é que a minha cliente era fulana. Então, porque às vezes termina a peça assim, ó. Na qualidade de advogado de fulano, redija a medida processual adequada. Não me diz muita coisa. Aí, o que eu faço? Eu leio um pouquinho mais para cima. Lembra disso? Se não estiver bem aqui no final a dica, eu leio aqui mais para cima. Por quê? Porque aqui também pode estar o que o meu cliente quer. Qual é o momento processual? Pode estar aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Antes de me envolver com a proposta da peça, que é o mundo de informação, antes disso, eu leio a parte final. Então, somando a quem é meu cliente, que eu tenho que identificar, e ao que ele quer, qual a última coisa que eu vou verificar? Qual é o momento processual? Qual é o momento processual? Eu preciso ajuizar uma ação?
Ah, não, ele foi citado, meu cliente foi citado, então ele tem que apresentar uma defesa, né? Então, que peça processual é essa de defesa? Não, foi o momento processual em que eu fui intimado de uma decisão e eu tenho que, e foi contrária aos interesses do meu cliente, eu tenho que recorrer dela. Então, eu tenho que ver qual é o momento processual para identificar a peça processual. Identifiquei a peça processual. Sei qual é a peça. O que eu faço? Eu vou verificar as normas aplicáveis. Quais são as normas? Lembrando que eu devo verificar quais são as normas processuais. Então, onde é que está lá no CPC? Quais artigos do CPC eu vou usar? Vou me perguntar se é Código Civil ou Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que se for Código do Consumidor, eu vou aplicar os artigos do Código de Defesa do Consumidor e apenas na omissão do CDC que eu vou aplicar o Código Civil. E ainda vou me perguntar se existe legislação extravagante aplicável ao caso. Então, vou me perguntar isso, para começar a delinear o gabarito da minha peça processual. Lembrem que quando você for receber o teu caderno de provas, você vai receber também as folhas pautadas de rascunho. E é fácil identificar? Sim. Porque vamos lembrar que a folha pautada, ela vai ter aqui o número das linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ao total de 150 linhas, né? Porque a peça processual é até 150 linhas. Como é que eu sei que é o rascunho? Porque está em marca d'água, assim, na transversal, ó, rascunho. Esse rascunho que você vai fazer o esqueleto da peça, e nesse rascunho que você vai fazer os lembretes para você mesmo. Como assim lembretes? Muita coisa acontece durante as 5 horas de prova. Então, às vezes, você se liga de alguma coisa. Por exemplo, lendo a proposta, você fala, caramba, vai precisar de gratuidade da justiça. O que você faz? Você põe no rascunho, gratuidade da justiça. Por quê? Porque pode ser que depois você esqueça. Pode ser que depois você esqueça. Por quê? Por que você vai esquecer? Porque durante a prova você precisou ir ao banheiro, durante a prova uma pessoa deixou o vadimeia cair no chão, fez um mau barulho, te distraiu. Durante a prova o fiscal ficou ali perto de você, se distraiu, você se desconcentrou. Então você faz lembretes para você mesmo, tá? Lembrem que não dá tempo de fazer a peça, redigir a peça no rascunho e passar limpo. Não dá tempo. E tá bom, não vou ter então a possibilidade de escrever e depois passar limpo. Não tenho tempo para isso. Não. Estou escrevendo no caderno definitivo e errei. O que eu faço? Como que a prova do ABN diz para nós que eu quero me corrigir de alguma coisa? Porque a gente não pode usar corretor, né? Corretivo. A gente não pode usar corretivo. Então, como é que faz? Eu escrevi errado. Eu queria escrever lá Curitiba e errei. Eu faço um risco no meio. O que não pode? O que não pode é fazer assim, ó. Não pode. Isso aqui vai zerar a tua peça processual. Vai ser considerado um critério de uma tentativa de identificar você como aluno para o examinador. Não pode. Então, você vai fazer só um risquinho aqui no meio. Pronto. No meio da palavra. Certo. E com as questões práticas? São 4 questões práticas. E, geralmente, uma de cada parte do direito material da segunda fase civil. Então, são 4 questões. Pode ser que uma seja de família, outra seja de direito das coisas, outra seja de obrigações, outra seja de consumidor, ou, eventualmente, lei de locações, ou lei da internet, lei geral de proteção de dados, lei de registros públicos, né? Código de defesa do consumidor, sei lá. Então, 4 questões, geralmente versando o direito material, matérias diferentes. Beleza. Por onde a gente começa a ler as questões? Pelas perguntas. Então, tem a questão 1. Você vai ler a letra A e a letra B. Você começa lendo as perguntas. Por quê? Porque, como o direito não é uma ciência exata, a FGV nos conduz ao que ela quer saber de resposta pela forma que ela pergunta. Então, a gente precisa ter essa lucidez, essa clareza. Primeiro tem que ver o que está perguntando. O que está perguntando? Então, às vezes, a letra A fala assim, ó, qual vício do consentimento ocorre? A FGV acabou de me contar que existe um vício do consentimento, eu só preciso saber qual.
Às vezes a prova da B fala, qual invalidade ocorre? Ela já disse que é inválido, então eu vou lá no Código Civil procurar invalidades, só para descobrir qual. Às vezes ela fala, qual é o foro competente? Opa, está me perguntando a regra de competência, então eu vou lá procurar as regras de competência. Ela pergunta às vezes, a citação é válida? Vou lá olhar os artigos de citação. Ah, houve revelia. Vou lá ver os artigos de revelia. Entenderam? Sem ler o caso, sem ler a questão. Eu primeiro já vou sendo direcionada a procurar, onde procurar, sobre o que pergunta, né? Sobre o que versa a pergunta, pela forma como a FGV nos questiona, né? A forma como ela se apresenta aqui na letra A e na letra B. E lembrando, inclusive, que a tendência é que a letra A seja o direito material. Então, há uma tendência que aqui eu vá procurar a resposta no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor. E a letra B ser o direito processual. Então, a tendência é eu procurar a letra B no Código de Processo Civil, tá? Então, direito material, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, ou até legislação extravagante. Como eu falei para vocês, ó, errei a palavra, faço assim, né? Extravagante. Então, lei de locações, lei geral de proteção de dados, lei da internet, lei de registros públicos, pode ser. E a letra B, o direito processual. Lembre-se que os índices de assunto, que são aqueles índices do final do código, ajudam demais, muito, ajudam muito. Quando a gente estudou durante o curso, a gente ia muito para o índice remissivo, né? Ele ajuda demais, demais, demais. Então, olha o nosso passo a passo para a questão prática. O passo a passo é, eu leio a pergunta para saber do que versa a pergunta, sobre que tema, onde que está, né? Dentro dos códigos, onde que eu vou procurar a resposta. Lembrando que a regra de direito material, regra, né, pode ser que seja um pouco diferente na sua prova, mas a regra, a tendência, direito material, letra A, direito processual, letra B, então eu já sei onde que eu vou procurar, né? E o índice remissivo, aquele índice do finalzinho dos códigos, que é o índice alfabético remissivo. Beleza. E como que eu vou redigir a resposta da questão? Por quê? Durante o curso, eu também falei a vocês que muitas vezes o aluno sabe a resposta, responde certo, mas não ganha pontuação integral. Ah, mas por que não ganhou a pontuação integral? Porque foi objetivo demais. Falou pouco, escreveu muito pouco. E aí, como o gabarito ele vai desmembrando, né? Ah, examinando falou tal frase, ganha 0,20. Examinando falou mais tal frase, ganha mais 0,20. Né? Lembra que o gabarito ele vai desmembrando a resposta? Por mais que, às vezes, como eu já vi, o aluno saiba a resposta, acertou o raciocínio jurídico, ele não ganhou a integralidade da pontuação, porque não escreveu tudo que devia escrever. Então, qual é a dica de redação das questões práticas? A dica é assim, você vai, então aqui, ó, como redigir a resposta. Redigir a resposta à questão. Então, o primeiro ponto é que nós vamos apontar a letra a ser respondida. Então, primeiro passo, apontar, indicar a letra. Então, se é a letra A, ou se é a letra B. Ah, eu posso responder primeiro a B, depois a A? Pode, sem problema nenhum. Mas você é obrigado a indicar a letra que você está respondendo. Ah, então você escreveria assim, ó, letra A, e aí escreveria a resposta. Ou, letra B, depende, né? Qual que você vai responder primeiro. E indicar a resposta ali, tá? Então, a primeira coisa é indicar a letra. E atenção também pela experiência dos outros alunos, né, da segunda fase. Imagine que você respondendo, você fala assim, puxa, eu não sei se esse artigo aqui, ele é mais adequado para a letra A ou para a letra B? Não sei, estou em dúvida. O que eu faço? Eu falo desse artigo nas duas respostas, tanto na letra A quanto na letra B. Por quê? Porque se você colocou o artigo na letra B, mas o gabarito da FGV falou desse artigo na letra A, você não vai pontuar. Por quê? Porque o examinador vai ver o que você respondeu na letra A.
e vai ver o gabarito da letra A. Se você não escreveu o que tem lá, você não pontua. Então, de novo, tenho dúvida se aquele artigo é mais pertinente e adequado para a letra A ou para a letra B, o que eu faço? Põe nos dois. Põe nos dois, para pontuar, tá? Então, eu indico a letra. Beleza, esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo de indicar a letra? Eu vou copiar parte da pergunta. Eu tenho visto isso nos gabaritos, tá? Então, vamos lá. A letra A era assim, ó. Qual vício do consentimento ocorre? Você responderia. O vício do consentimento que ocorre é. Entenderam? A prova era. A prova pergunta. Qual invalidade ocorre? Você responde. A invalidade que ocorre. Entenderam? A gente pega parte da pergunta para responder. Beleza. E aí, terceiro ponto. Você vai escrever os termos, as palavras que estão no artigo ou na súmula que fundamenta a resposta. Então, eu vou usar as palavras da lei, do artigo, da súmula, para indicar a resposta. Então, eu utilizo as palavras tá difícil. As palavras do artigo, eventualmente da súmula, se for o caso. E depois eu utilizo as palavras do enunciado. Então, o enunciado disse, porque ela foi ameaçada. Então, eu falaria assim, ó. Letra A. O vício do consentimento que ocorre é a coação, porque houve fundado temor de dano iminente à sua pessoa. De onde você tirou essa frase, Andréia? Da redação do artigo 151 do Código Civil, que fala de coação. Por quê? Agora eu vou falar as palavras do enunciado. Porque ela foi ameaçada pelo Beltrano quando ele fez tal coisa. Estou pegando o denunciado, entenderam? Então, eu vou usando as palavras do artigo e depois as palavras do enunciado. E como quinto e último passo, eu escrevo o artigo. Aí eu coloco assim, conforme artigo 151 do Código Civil, ou dos termos do artigo 151 do Código Civil, eu indico o artigo ou súmula no final. Preciso colocar, por extenso, Código Civil, Código de Processo Civil, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Não, posso colocar pela sigla, tá? Então, CC, Código de Defesa do Consumidor, CDC, CPC, STJ, STF, posso colocar em siglas. É assim que a gente vai responder a questão prática. Então, lembrem, porque isso é super importante. Não sou obrigada a apontar primeiro, responder primeiro a A, depois a letra B. Para responder as questões práticas, eu tenho 30 linhas e vou longe disso. Eu não uso 30 linhas. Cá, para nós, a letra nossa não pode ser grande, lembrem? Mas o que vai dar? 10 linhas no máximo? A letra A e a letra B no máximo. Né? Por quê? Porque a gente só vai adotar esse padrão aqui, mas a gente não precisa escrever muito, não. Fez isso aqui, você ganha pontuação na tua questão. E lembrem que você tem que prestar atenção na pergunta. Gente, isso é tão importante, parece tão óbvio, né? Pois é, mas é um óbvio que precisa ser falado. Tem que prestar atenção na pergunta. Então, eu sempre faço didaticamente a seguinte comparação. Se chegassem para mim e falassem, Andréia, onde você nasceu? Eu respondesse, eu nasci em novembro. Tá certo, eu nasci em novembro. Mas foi o que foi perguntado? Não. Perguntou onde eu nasci. Então, presta atenção no que foi perguntado. Presta atenção no que a OAB está te perguntando, porque você tem que responder isso. O que ela está te perguntando. Não é uma resposta que é correta. Eu nasci em novembro. Mas não é isso que está perguntando. Então, presta atenção no que está sendo perguntado, tá?
envolvendo na peça processual ou nas questões práticas, envolvendo um contrato. O que eu tenho que verificar? Se é Código Civil ou Código de Defesa do Consumidor. Então, isso tem que permear o teu raciocínio o tempo todo. E lembrem, né? Sendo relação de consumo, eu vou para o Código de Defesa do Consumidor e apenas na omissão do CDC é que eu irei para o Código Civil. Beleza. Sendo o Código Civil e sendo um contrato, eu vou identificar qual foi o contrato firmado entre as partes e ler todos os artigos daquele contrato. Todos. Por quê? Não só os grifados. E por quê? Porque a gente não consegue saber exatamente o que a FGV vai nos trazer na prova, né? Então, eu vou ter que ver o que tem em todos os artigos, porque vai que o que a prova da FGV trouxe no caso prático é bem aquele artigo que a gente não grifou. Então, a gente lê todos. Não está lá naquele contrato. Eu vou em teoria geral dos contratos. Ou seja, eu vou voltando no código. Lembra essa metodologia? Eu identifico o contrato, leio os artigos daquele contrato. Não está lá. Então, eu vou em teoria geral dos contratos, que está um pouquinho antes dos contratos em espécie. Não está lá. Então, eu vou para obrigações. Não está lá, eu vou para a parte geral do direito civil. Em algum lugar vai estar a resposta do que eu preciso, né? Mas há uma forte tendência de estar lá dentro dos artigos daquele contrato em espécie, daquele contrato que a FGV trouxe para nós, certo? E aí, lembrem que a pontuação da peça, ela vai nos exigir tanto conhecimento processual quanto a parte do direito material. Mas eu percebi na minha prova que não tinha quase nada de processo para falar, da parte processual. Capriche no direito material, porque a pontuação então vai estar lá. E ao contrário, nossa, eu tinha muito de processo civil, então vai ter pouco do direito material, capriche na parte de processo civil, né? Esse é o raciocínio. Agora, uma outra revisão importante ainda dentro dessa ideia, e gente, vou dizer a vocês, eu estou falando isso hoje na nossa revisão relâmpago, porque acreditem, a falta disso aqui já fez muito aluno reprovar. Isso que eu estou comentando com vocês agora. Então, vejam, nós estamos passando agora, né, a gente fez várias revisões, a gente fez revisão do direito material, a gente fez revisão do direito processual. Agora aqui é você se concentrar em pontuação. As estratégias de pontuação. Como você vai fazer para ganhar bastante ponto, seja nas questões, seja na peça, né? E ainda dentro desse perfil da nossa prova, lembrem que tutela provisória é queridinha da Banca FGV, segunda fase civil. E a tutela provisória, ela aparece ou na peça ou nas questões. Então, lembrem o que a gente poderia conceituar a tutela provisória. Tutela provisória é quando eu preciso do juiz uma decisão agora. Lembrem disso. A tutela provisória é o mecanismo, a ferramenta processual para eu buscar do juiz uma decisão agora. Então, é muitas vezes isso que a prova da FGV nos pergunta, né? Para uma decisão agora, para buscar unicamente tal decisão judicial, o que eu faço? Então, eu quero uma decisão agora. Eu quero tutela provisória. Então, lembre, esse é o clique. Sendo na peça processual, eu preciso de uma tutela provisória na peça processual. Quantas vezes eu vou falar na peça processual? 5 vezes, né, da tutela provisória. Em quando? De que jeito? Se for na peça processual e eu quiser uma tutela provisória, eu vou falar 5 vezes. A primeira vez, lá na fundamentação legal da peça. Na fundamentação legal da peça. Então, é quando a gente fala, vem respeitosamente com fundamento no artigo. Aí, vou trazer o artigo da tutela provisória. Depois, no nome da peça. E lembrem que no nome da peça, eu falo o quê? Vem pedido liminar. Lembrem, eu quero que seja concedida liminarmente, no início do processo. A tutela provisória de urgência antecipada. Eu quero que ela seja concedida, eu coloco o nome da peça, inclusive. Depois, eu vou abrir um tópico na redação da minha peça. Provavelmente, a minha tutela provisória é baseada no artigo 300 do CPC, que é a tutela provisória de urgência, tutela provisória de urgência. Artigo 300. E tem lá os seus requisitos.
probabilidade do direito e perigo de dano. Eu tenho que escrever aqui, ó, dentro do tópico, dentro da minha peça, eu tenho que escrever onde é que está o perigo, onde é que está a probabilidade do direito. E onde é que está o perigo de dano? Sim. Só lembrem, especial interesse e né, a FGV adora falar desses requisitos em latim, né? Então, para evitar qualquer tipo de perda de ponto, eu vou falar probabilidade do direito, que é um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Probabilidade do direito. E aí, o que a gente vai escrever? Também chamada fumus boni iuris. E lembrem que lá no nosso índice remissivo, que está lá em tutela provisória, a gente colocou a expressão em latim também. E o perigo de dano. Perigo de dano, que também é chamado periculum in mora. Então, eu vou falar tanto na expressão em latim quanto a expressão em português, para evitar qualquer tipo de perda de ponto. E dentro desse tópico, lembrem também que advogada tem que saber pedir. Então, não basta eu dizer que existe a probabilidade do direito, fumus boni iuris e o perigo de dano, periculum in mora, mas eu não dizer o que eu não dizer lá na prova o que eu quero com a tutela provisória. Então, eu tenho que dizer o que eu quero. Então, por exemplo, eu quero a exclusão do nome do autor do Serasa. É um pedido de tutela provisória, né? Eu tenho que dizer o que eu quero. Então, 5 vezes eu vou falar da tutela provisória. A primeira vez da fundamentação legal da peça, a segunda no nome da peça, a terceira abrindo uma redação, um tópico na redação da peça. E a quarta e quinta vez, nos pedidos e requerimentos. Num primeiro momento, para pedir a concessão da tutela provisória, liminarmente, para o fim de... Não esqueça em nenhum momento que advogada tem que saber pedir. Então, eu tenho que dizer para que eu quero aquela tutela provisória. E depois pedir a confirmação. Quando que vai se dar a confirmação? Lá na procedência do pedido, lá na sentença. Então, a concessão eu quero que seja no limiar do processo, que seja no início do processo. Mas a confirmação é lá na sentença, lá na procedência do pedido. Então, vamos lembrar um exemplo que eu sempre trago. Eu tive uma aluna chamada Márcia, que ela colocou nos pedidos e requerimentos assim, a concessão e confirmação da tutela provisória. Não pontuou na confirmação, porque ela deu a entender que a concessão e a confirmação eram no mesmo momento processual, e não são. Então, eu faço primeiro o tópico da concessão, e digo para que eu quero a tutela provisória, a advogada tem que saber pedir, e depois eu peço a confirmação junto com o meu pedido de procedência. Então, a procedência do pedido, nos termos do artigo 4871 do CPC, para o fim de confirmar a tutela provisória tal, e mais o que a gente estiver pedindo lá no caso prático. Então, essas são as 5 vezes que a gente vai falar da tutela provisória. E se for em resposta de questão prática? Geralmente a letra B da prova versará sobre tutela provisória, letra B. O que eu tenho que fazer se for resposta? Em resposta de questão prática, resposta de questão prática. O que eu tenho que falar sempre também? Eu tenho que fazer o seguinte, tá? Lembrando que o tema tutela provisória começa no artigo 297. Beleza. Tutela provisória está lá. O que eu tenho que fazer para dizer para a prova da FGV que buscar uma decisão agora e pedir uma tutela provisória? Eu primeiro vou ter que falar que é tutela provisória. Então, eu tenho que falar que é tutela provisória. Aí, eu tenho que dizer se ela é de urgência ou se é de evidência. E lembrando que a de evidência está lá no artigo 311 do CPC. Sendo de urgência, e na maioria absoluta das vezes é de urgência, eu tenho que dizer se ela é antecipada ou se ela é cautelar. E, por fim, o que eu tenho que fazer também? Se eu estou pedindo essa tutela de forma incidental,
incidental ou de forma antecedente. Então, eu quero agora que você olhe comigo o artigo 297. Olha o 297 junto comigo. Desculpa, não é o 297, não, é o 294. Então, deixa eu até arrumar aqui, tá? É o 294 e seguintes. Tá? Então, o que eu vou fazer? 294 do Código de Processo Civil. 294, ele fala assim, ó. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. E parágrafo único, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, eu quero que você preste atenção. O artigo 294 do CPC, ele traz tudo, Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105. Eu quero que você preste atenção, gente, que o artigo 294, ele vai trazer tudo o que você precisa indicar na resposta da questão prática. Então, você pode olhar ali no quadro, você está olhando ali no quadro, né? O que eu tenho que apontar lá na prova, se for uma questão prática versando sobre tutela provisória? Eu tenho que apontar que é uma tutela provisória. A ferramenta para buscar uma decisão judicial agora é tutela provisória. E aí, olhando ainda no quadro, você pega teu vadimeco, 294. Eu vou pedir, gente, que você grife de vermelho. Por quê? Porque eu quero que se destaque o artigo 294, para ele te lembrar que é o que você deve colocar de informação na resposta de questão prática sobre tutela provisória. Então, o 294 fala tutela provisória. Então, você tem que responder. A medida processual para buscar uma decisão agora é tutela provisória. Só que você tem que dizer mais o quê? Urgência ou evidência. Então, grifa também de vermelho, urgência ou evidência. O que mais você tem que fazer? Se for de urgência, você tem que dizer se é cautelar ou antecipada, ou parágrafo único. E também você tem que dizer se vai ser antecedente ou incidental. Então, o que você vai grifar aqui? Nós tínhamos grifado o 294 em aulas anteriores, tá? Agora a gente vai fazer mais uma marcação agora de vermelho. Então, no 294, tutela provisória, urgência ou evidência, e sendo de urgência, você tem que apontar se é cautelar ou antecipada, e se vai ser antecedente ou incidental. Gente, você precisa escrever tudo isso, tá? Se ela vai ser incidente ou se ela vai ser antecedente. Incidental, desculpa, ou se ela vai ser antecedente. Sendo de urgência, se ela vai ser cautelar ou antecipada. Você tem que se posicionar. Então, atenção, atenção, atenção. Artigo 294 consta na resposta de questão prática, versando sobre tutela provisória. 294 consta na resposta de questão prática. Porque você vai se posicionar de tudo. Qual tutela provisória, se é de urgência ou evidência? Sendo de urgência, se é cautelar ou antecipada? Isso você vai pedir de forma incidental ou antecedente. Tá? E lembrando o que é antecedente mesmo? Antecede a petição inicial completa. Então, antecedente. Antecede a petição inicial completa. Essa é a tutela provisória que a gente pede de forma antecedente. Certo? Gente, essa é a nossa revisão relâmpago. Estamos juntos. Durante toda a realização da sua prova, saiba, estarei pensando muito em vocês, mandando energia positiva para vocês, para que Deus abençoe a mente, o coração de vocês, para que vocês realizem essa prova mostrando tudo o que vocês sabem, e sim, vocês sabem muita coisa, e lembrando que ninguém precisa saber tudo, mas precisa saber muita coisa, e vocês sabem muita coisa, e vocês estão lá comprometidos com o que vocês sabem. Porque hoje o nosso compromisso é com a vitória, nada de auto-boicote, nada de ficar se chicoteando. Hoje podia ter feito melhor na minha preparação? Você sempre vai achar que sim, tá?
Olha, eu duvido uma pessoa que fala, nossa, me preparei adequadamente, fiz tudo que devia ter feito. Não, gente, não existe. E se alguém te falar isso, está mentindo, tá? Não existe isso, não. Então, mas agora não é a hora de você falar, puxa, eu podia ter feito melhor. Não. Agora é a hora de você se permitir ser aprovado nesse exame. Então, energia no que sabe, foco no que você sabe, capricha, redige bonitinho lá a tua peça, as tuas questões. Cuidado com o garrancho, né? Nossa prova deve ser legível. Concentre-se no tempo de prova. Lembrem, a prova é uma prova de velocidade. Não dá para enrolar, não. O examinador, né, o fiscal de prova, ele vai marcar no quadro o tempo, mas, paralelamente, pergunte sobre o tempo para ele, tá? Porque, às vezes, ele esquece de marcar no quadro. Acreditem, não tem nada o que fazer durante a tua prova, né? Você está lá se matando de fazer as coisas, a única coisa que o cidadão tem que fazer é apontar lá no quadro, se já passou meia hora e ele esquece de fazer. É do jogo, né? Pensa comigo, é do jogo. Então, de vez em quando, você até pergunta, passou quanto tempo de prova? Porque daí você, pelo menos, faz ele ver se ele está marcando certo no quadro. Né? Infelizmente, gente, mas é assim mesmo. Paciência. E aí, o ideal é que você separe mais ou menos 3 horas para a peça e 2 horas para as questões. O ideal, na minha opinião, só que isso agora é muito subjetivo, mas o ideal é que você passe um olho na sua prova inteira, lembrando que você vai ler a parte final da peça e vai ler as perguntas, não os casos, as perguntas. Por quê? Porque pelo menos o desconhecido se revelou, né? Você gostando ou não, é aquela ali a tua prova. Você vai se acalmar só porque ela não é mais desconhecida. E aí você vai verificar se você prefere ir para as questões primeiro ou para a peça. Mas o que você tem que ter na sua mente? No máximo 2 horas para as questões, no máximo 3 horas para a peça. Se houver um desequilíbrio, que já aconteceu, né? Eu tive uma aluna que ficou 4 horas da peça e 1 hora nas questões. Ela arrasou na peça, mas sofreu para chegar na pontuação nas questões, mas deu certo. Só que, gente, esse desequilíbrio é ruim. Pode acontecer com você? Sim. Daí você lembra, compromisso com o que eu sei, foco na energia no que eu sei, não vou agora ficar me torturando aqui porque eu fiquei 4 horas na peça. Vai lá, arregaça as mangas e vai para as questões e faz o que você souber. Mas o ideal, 3 horas para a peça, 2 horas para as questões. Se por acaso, ao ler as perguntas da questão, você fala assim, nossa, isso aqui eu já sei de cara. Responda. Responda, lembra? Velocidade. Responda. Aponta lá a letra B, letra A e já responda. Ah, depois eu vou para a peça. Não, eu quero primeiro começar com a peça. Beleza. Mas eu já vi uma questão que eu sei? Já responde. Já responde, já garanta aquela, tá? Você já está no raciocínio, vai lá e escreve, né? Então, muito foco nisso. E aí, atenção, uma última dica. Puxa vida, tem uma questão que eu não sei onde é que está no código. Responda o que você sabe. Por quê? Porque não indicar o artigo, você perde 0,1 pela falta de indicação do artigo. Mas sem responder aquela letra, você ganha você perde 0,6, 0,65. Então, responda. Não sei o artigo, não achei. Responda o que você sabe. Né? Só não vai escrever assim, conforme meu entendimento. Não, não faça assim, né? Só escreva o que você entende lá que cabe. Né? Por quê? Porque corre risco, sim, de você pontuar, mesmo sem ter achado o artigo adequado. Tá? Então, a ideia é por isso que eu falo, né? Energia no que você sabe. Não sei aquela letra. Responda o que você acha que está certo. Né? Ninguém vai falar assim, que absurdo a tua resposta. Não, só não vai te dar ponto. Se você tiver errado. Então, responde, correndo o risco de estar certo. Não é assim? Então, essa é a ideia, tá? Energia no que você sabe, foco no que você sabe. Não esqueça que é uma prova de velocidade, infelizmente, não é só de conhecimento. Tenho certeza que se vocês recebessem a prova de manhã para entregar de noite, vocês gabaritariam a prova inteira. O problema é que você tem que fazer tudo em velocidade. Então, muito capricho, muita concentração, deixa a adrenalina atuar na parte positiva, que é te dar energia para você escrever a tua peça, as tuas questões, porque você vai descansar depois, né? Domingo à noite você descansa, na semana seguinte você descansa, mas hoje, energia no que você sabe. Vai lá, mostra para a FGV quem já é advogado, quem já é advogada, certo? Foi um prazer e uma honra estar com vocês nesse caminho. E espero encontrá-los muito pelos fóruns da vida, na pós-graduação. Espero encontrar muito vocês, meus futuros e digníssimos colegas de profissão. Até mais.